guardadinho, vendo o sol nascer quadrado. Sobre Brasília, que a gente pega um gancho também, me dá as imagens aí. Isso tem a ver com o país inteiro, né? Cadê as imagens dessa noite terrível, né? Brasília, capital federal, viveu momentos de tensão, horas e horas de tensão, depois de duas explosões. Essa é a explosão do carro, hein? Essa é a explosão do carro, ó. Um carro que estava cheio de explosivo, tinha muito fogos de artifício, e aí é onde aconteceu, né, o ataque que terminou com a morte do próprio extremista, né? Extremista de direita, foi candidato a vereador em 2020 pelo Partido Liberal. Esse é o Francisco Vanderlei, conhecido como Tio França. Ele foi candidato também agora em 2000 e... Não, esse ano não, né? Inclusive ele estava morando alguns meses em Brasília. Tem muita gente que está analisando esse fato, o fato de ontem, que é grave, muito grave, o que aconteceu ontem à noite por volta das 19 horas e 30 minutos em Brasília. Tem muita gente que está analisando o caso como isolado. Ah, isso foi um caso isolado, de um louco, de um fanático. Não foi não, gente. A gente tem que analisar pela questão do contexto. A questão do fanatismo, tanto de esquerda como de direita, né, de centro, não importa. A questão do fanatismo, ela é prejudicial a todo mundo. Mas quem é o responsável por criar essa onda de ódio, essa onda, né, de raiva, essa onda de fanatismo de extremistas, de verdadeiros radicais e terroristas? Autoridades que passaram pelo Palácio do Planalto, né, que ameaçavam jornalistas, esculhambavam a imprensa, colocavam a mulher, né, num nível inferior ao homem. Isso a gente tem que falar, não adianta esconder. A questão da... E eu não estou falando só da direita, não. Antes que comecem a me xingar, me chamando de comunista, ou falando que eu sou fascista, já expliquei, né? O pessoal de esquerda me chama de fascista e o pessoal de direita me chama de comunista. Mas uma figura como essa aí que a gente está vendo, o Tio França, que quase se elegeu vereador em Rio do Sul, cidade catarinense, aqui no sul do Brasil, hein? Né? Esse tipo de figura tem muitas outras iguais, muitas outras iguais. O cara, a ponto de sair de Santa Catarina, alugar um imóvel lá em Brasília e planejar uma coisa que foi muito mal executada do ponto de vista análise de segurança pública, né? Deu errado, ou não sei se a intenção dele era se matar, tentar, inclusive, se transformar num mártir, né? Contra o judiciário brasileiro, contra o Supremo Tribunal Federal. Olha aí, ó. Olha aí o que aconteceu ontem, ó. Você pode comentar, tá? Quer espinafrar o apresentador, também fica à vontade. Né? Aqui é Aroeira, madeira que não enverga nem racha. Pode mandar, pode xingar, não tem importância não, tá? Isso, ó, só preserva a família. QR Code na tela, tá? Abre direto no Zap e você comenta comigo. Olha que absurdo, que situação foi essa, gente? Pelo amor de Deus, o cara lá, primeiro explode o carro. E detalhe, hein? A figura em questão aí... Né? Esse louco, esse fanático, esse radical, um verdadeiro terrorista, esse daí estava morando em Brasília, já tinha entrado, ontem ele não conseguiu entrar no Supremo, mas ele já tinha visitado as dependências do Supremo Tribunal Federal. Aí você está falando, Mota, você concorda com tudo que o Supremo faz? É lógico que eu não concordo com tudo, mas existe uma coisa que chama respeito, né? A gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Sei que tem decisões que eu considero também equivocadas. Já tive raiva, sabe, de determinados ministros, mas eu tenho que controlar minha raiva e eu não posso ficar se espalhando para tudo quanto é lado. A gente não pode fazer isso, porque senão, imagina, vem uma guerra generalizada, rasga a Constituição, rasga Código de Processo Penal, Código Penal, e aí? Vai ser um Deus nos acuda. Então, o que aconteceu ontem em Brasília não dá para ser tratado como uma atitude, né, desequilibrada, um fato isolado. Tem sim que analisar pelo contexto. Tem muitas pessoas que pensam de maneira idêntica a esse tal de tio, né? Tio França, o tal do Francisco Vanderlei. Tem muitas. A gente viu durante a disputa eleitoral de 2022, cinegrafistas aqui de emissoras de televisão, aqui de Porto Alegre, de outras partes do Brasil, repórteres, fotógrafos sendo agredidos em atos de covardia absurdos, né? Atos absurdos.
Então, o que aconteceu ontem pode se repetir, né? E quem é o responsável por isso? Ou quem são os responsáveis por isso? Aquelas autoridades, né, que têm voz de poder e que, quando estiveram lá em Brasília, no Palácio do Planalto, só destilaram veneno e ódio para tudo quanto é lado. Eles são responsáveis por isso também. Uma vida, né, ceifada aí, ó, que o cara morreu, né? Esse maluco, esse louco, esse fanático morreu. E aí quantos terão que morrer aí? É uma situação, um dos alvos, para você ter uma ideia de como ele era louco, né? Completamente fora da casinha, ele tinha uma lista no Facebook dele, nas redes sociais, eu acho que é no Face e no Instagram ou só no Face? Eu acho que é só no Face. Ele tinha uma relação de profissionais da imprensa e autoridades do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo. Eu não concordo com grande parte das decisões dele, mas eu tenho que respeitar, né? Ou de alguma maneira, né, tentar fazer com que, né, através de um abaixo-assinado, mas não dá para chegar e ameaçar de morte, né, dizer que vai matar, que vai colocar bomba. O atual presidente da República também consta na lista, né? O William Bonner, que não é aqui da Rede Bandeirantes de televisão, né? Todo mundo sabe, William Bonner, grande apresentador do Jornal Nacional, também estava lá nas redes sociais dele, marcado para morrer. A questão da loucura dessa pessoa, né, que acabou perdendo a vida ontem lá em Brasília, realmente não sei se deu errado e ele acabou morrendo sem querer ou se ele queria mesmo tirar a própria vida. Mas ele chama o José Sarney, ex-presidente José Sarney, de comunista. Mas desde quando o Sarney ou será comunista? Pelo amor de Deus, se o Sarney é comunista, eu sou o Elon Musk. Não é o fim da picada um negócio desse. É o fim da picada. Chamou o Fernando Henrique Cardoso de comunista, né? Um monte de... olha, gente, é para parar e pensar, né? O que está acontecendo, essa polarização só traz prejuízo ao país. E eu repito, sabe, não é questão contra a esquerda, a favor da direita, contra a direita a favor da esquerda, ou contra a esquerda a favor da direita. Tem que parar com isso, parar com essa polarização, porque outros Franciscos Vanderleis vão aparecer. E nas próximas, né, quem sabe aí, vítimas inocentes poderão morrer. Então, o que aconteceu lá em Brasília, lá nos poderes da nação, foi muito grave, realmente muito grave, tá? Repito que você pode usar aqui o QR Code para comentar. Já tem comentário chegando aí, meu querido Sérgio Schiller? Tem aí comentário ou não?